Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, administrador de condomínio, síndico ou morador, esse é o canal para você tirar as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre condomínios. Alteração de fachada. O Código Civil deixa de forma muito clara, no artigo 1336, que é proibido a alteração da fachada, dentre os deveres do condômino, ele não deve alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Desta forma, nós precisamos saber que a fachada, o que é essa fachada? A fachada são todas as partes que compõem aquela edificação, as partes visíveis para a rua, e também temos aquelas fachadas internas, os halls sociais, a porta da sua unidade também compõe a fachada e faz parte de uma identidade arquitetônica. Então, por força da legislação do Código Civil, compete àquele condômino não alterar de qualquer forma a fachada. Porém, a vida em condomínios muitas vezes nos traz algumas situações para que você tenha um pouco mais de conforto. Então, é disso que trataremos aqui hoje. Quais são os limites disso? Então, a lei diz que você não pode alterar, porém, em algumas situações, existem alguns permissivos para que, trazendo mais conforto para aquele condômino, para que, através de uma padronização, possa existir, sim, algumas pequenas modificações, desde que não alterem a fachada. Então, primeiramente, nós precisamos, vou refazer a leitura aqui do artigo 1336, do Código Civil, que traz que são deveres do condômino não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Nós temos muitas vezes em varandas, primeira coisa que o condômino faz quando recebe uma unidade é alterar a varanda, alterar o piso, colocar na churrasqueira aquele azulejo diferenciado, pintar de uma cor mais pessoal, personalizando aquela situação. Isso não pode. Apesar de estar dentro de uma unidade, ele vai sim compor a questão estética do condomínio. E a modificação na fachada, nós temos aqui algumas fotos adiante, vai trazer uma desvalorização do patrimônio para todos. Um prédio bem gerido, que controla as alterações, é um prédio onde existe uma valorização maior. Aquele prédio onde o ar-condicionado foi colocado aqui fechou dessa forma, ali fechou da outra, mudou a iluminação. Vamos então seguir. Alteração da fachada. Primeira situação, alterar a fachada não é permitido. Então, para que ocorra a alteração dessa fachada, é necessária a unanimidade dos condôminos para mudar, por exemplo, a concepção de um prédio, para mudar a cor daquele condomínio, ou para o condomínio decidir, um prédio antigo, alterar, inserir uma sacada. Logicamente que estamos falando aqui da questão legal e não da questão perante a municipalidade. Se for construir algo, precisa verificar o potencial construtivo da área, precisa contratar um arquiteto, engenheiro e verificar na prefeitura. Porém, do ponto de vista condominial, caso o condomínio decida, por exemplo, colocar uma varanda em todas as unidades, ele está mudando substancialmente aquele condomínio, aquela estética original. E para isso ele precisa da unanimidade dos condôminos. Pintura do prédio. Então, realizar a pintura do condomínio, aqui em São Paulo, existe uma lei onde o condomínio deve ser pintado a cada 5 anos. Então, a realização da pintura na mesma cor é uma questão legal. A manutenção dessa fachada, a limpeza é uma questão legal. E se eu decidir, por exemplo, trocar a cor daquele edifício? Não pode, está mudando a concepção daquela fachada. Nesse caso, precisa passar por uma assembleia de condomínios e requer um quórum de unanimidade daqueles condôminos, porque eu vou alterar de forma substancial aquela concepção daquele condomínio. Então, aqui a lei que nós mencionamos é uma lei de 88, uma lei do Jânio Quadros,
aonde dispõe sobre a limpeza periódica das fachadas dos prédios. Temos aqui o artigo 1º, onde ele menciona que a fachada dos prédios visíveis do logradouro público, quaisquer que sejam os usos daqueles instalados, deverão ser pintadas ou lavadas conforme os respectivos revestimentos, no mínimo a cada 5 anos, de modo a ostentarem adequadas condições estéticas. Ok? Então, a título de curiosidade, de conhecimento, existe sim uma lei onde é uma lei é uma lei municipal que traz a obrigatoriedade da pintura e limpeza das fachadas em São Paulo. Então, vamos entender agora o que diz a Justiça. Temos aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aonde a alteração de fachada, o juiz entendeu que ela alterou a harmonia estética da fachada e determinou o desfazimento imediato daquela obra, pois ela destoou do conjunto, comprometendo a harmonia e estética do prédio. E ainda quando impedido pela convenção do condomínio. Então, apenas em análise a esse julgado, temos aqui da importância da verificação da convenção do condomínio. Aquele morador, ele não deve alterar nada, ele não deve colocar um vidro, ele não deve pintar de forma diferente. Ah, mas eu não posso colocar um vidro? Pode, vamos falar aqui mais adiante, mas existe uma situação própria para isso. Ele não pode simplesmente colocar um vidro na fachada, mudar os caixilhos, as esquadrias. Ele precisa passar por uma situação. Nesse caso aqui, nessa ação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a pessoa fez a modificação e foi condenada a desfazer por não ter passado por uma assembleia, por não ter respeitado a convenção daquele condomínio. Então é importante que o condômino, antes de realizar a modificação, converse com o síndico do prédio, verifique quais são as situações elencadas naquela convenção antes de tomar qualquer medida, ok? Vamos falar agora do ar-condicionado. O que diz a legislação? Então, hoje nos parece natural que as pessoas queiram colocar ar-condicionado nos seus apartamentos. Isso passou a ser uma situação habitual em função do calor dos grandes centros urbanos. Em São Paulo também, principalmente, a gente tem os prédios cada vez mais preparando a estrutura para isso. Porém, existem algumas questões importantíssimas referentes ao ar-condicionado. Então, primeira situação é verificar o que diz a convenção daquele condomínio. Algumas convenções proíbem a instalação de um ar-condicionado. Então, se eu quiser instalar um ar-condicionado num prédio onde a convenção proíbe, eu preciso alterar a convenção. Alteração da convenção, 2/3 dos condôminos. Porém, não é apenas uma questão de alteração da convenção. Alguns condomínios não foram projetados para comportar a carga de ar-condicionado. Como você vai saber disso? Através da empresa de energia. Você vai ter que contratar um engenheiro ou arquiteto, verificar qual é a carga que entra e se essa carga distribuída para todas as unidades suporta a instalação do ar-condicionado. Normalmente não se coloca o ar-condicionado apenas num quarto, em um cômodo. Se coloca o ar-condicionado em alguns cômodos. Então, mas só uma unidade vai colocar. Isso comportaria. Porém, a vida em condomínio, a vida coletiva, se o condomínio aprovar a instalação, ele deve comportar que todos o façam e não excluir um ou outro. Então, se possível, deve comportar a todos. Então, a convenção permite, você pode realizar através de uma aprovação em assembleia por maioria simples, caso aquele prédio não esteja estruturado para isso. A convenção proíbe, precisa alterar a convenção por 2/3. Além da questão perante a convenção do condomínio, nós temos a questão da carga. A gente precisa saber se aquele prédio comporta a carga de ar-condicionado. Então é importante que exista um projeto, exista um engenheiro que possa elaborar um estudo e partir para uma aprovação ou não. Então, a convenção permite, no nosso exemplo, a carga
pode ser feita e agora? Cada um pode instalar de qualquer forma? Não. Nesse momento, o prédio deve se reunir em assembleia de condomínios e padronizar a instalação, indicar como deve ser feita essa instalação. Logicamente que deve buscar esse condomínio 3 orçamentos, buscar alguns projetos no mercado e indicar a instalação de forma que não altere a fachada, que não interfira na questão estética. Se alterar a fachada, alteração de fachada, é proibido para alterar a fachada unanimidade. Porém, nós estamos padronizando, estamos colocando o ar-condicionado, por exemplo, no cantinho da varanda ou na parte de trás do condomínio, onde não existe uma alteração da fachada, apenas uma padronização aonde permita que o ar-condicionado seja instalado. Então, temos aqui o ar-condicionado colocado de qualquer forma no condomínio. É uma situação que interfere, inclusive, no valor da unidade condominial. Então, não é isso que nós estamos falando disso, no ar-condicionado padronizado. Olha que bonito. Aproveitar e falar também das questões inerentes à cortina. Estou vendo aqui nessa última imagem abaixo que nós temos uma cortina branca ali. Então, essa também é uma questão que incomoda aos condomínios. Vamos olhar na tela onde nós não indicamos uma cortina branca forte naquele primeiro andar. Então, a questão das cortinas, ela pode sim também alterar a fachada do condomínio. Então, é importante que padronize-se a instalação das cortinas para que o condomínio fique com uma harmonia. Então, normalmente aprova-se o fechamento da sacada e com esse fechamento da sacada padroniza-se inclusive nesse momento qual cortina pode ser colocada, qual tipo e qual modelo. Lembrando que num prédio normal ele poderia colocar uma cortina que não interfira de forma veemente na estética daquele condomínio. Aqui temos um processo, uma ação judicial, para exemplificar aquilo que estamos falando, aonde o condômino começou a quebrar o condomínio para a sua unidade para instalar ar-condicionado sem qualquer previsão ou sem qualquer autorização do condomínio. O condomínio prontamente ingressou com uma ação judicial e impediu a continuidade dessa obra e esse condômino foi condenado, inclusive, ao desfazimento dessa obra. Fechamento de sacada. Isso tem deixado muitos síndicos de cabelo em pé. Por onde a gente começa o fechamento de uma sacada? Então, esse fechamento, ele não pode apenas, olha, vamos instalar, vamos fechar, todo mundo quer, em todos os locais se faz. Pessoal, não é dessa forma que funciona. Então, nós precisamos de um estudo prévio. O que é um estudo prévio? Nós precisamos verificar, por exemplo, se aquela sacada comporta o excesso de peso. Então, nós temos algumas sacadas, por exemplo, construídas em balanço. Então, o peso pode sim sobrecarregar. Imagina um prédio de 20 andares onde todo mundo colocou o fechamento com vidro. Então, a primeira situação é consultar um engenheiro para saber se o fechamento de fachada, de sacada, pode ser comportado por aquela estrutura. Uma outra forma é entrar em contato com a construtora. Eu tenho um caso onde nós consultamos a construtora e a construtora emitiu um laudo dizendo que o condomínio não foi projetado para aquele fechamento e que poderia assim prejudicar a estrutura. O condomínio não ficou satisfeito com essa informação, buscou um engenheiro no mercado e constatou realmente que era uma situação fática e que não poderia realmente ser feita. Então, primeira situação é verificar um estudo. Quem deve fazer isso? O condômino que quer fechar? Não, o fechamento não deve ser uma situação isolada, o síndico precisa antecipar. Então o síndico vai contratar uma empresa, um engenheiro e vai verificar se primeiramente é possível esse fechamento. Depois disso, deve existir uma padronização. A justiça entende que o fechamento de sacada não altera a fachada. O que alteraria a fachada seriam os caixilhos, as esquadrias. Imagina se um condomínio, cada um fechar de uma forma, um colocar uma esquadria preta, outro uma esquadria vermelha, então isso alteraria a fachada.
o vidro incolor em tese não altera a fachada. Ah, eu posso colocar insufilme? Não, não pode. Isso também altera a fachada. Então é importante que o condomínio traga uma padronização, aprove em assembleia, traga algumas opções, os condôminos, que são os representantes daquele condomínio, escolham dentre as opções a melhor que atenda àquela coletividade. Então, está se padronizando, porque com a padronização as esquadrias serão as mesmas ou nem haverão esquadrias dependendo do formato do fechamento. Nós temos aqui, por exemplo, um fechamento onde se fala em fechamento janela, onde o condomínio pode deixar aberto ou fechado. Porém, existe mais uma questão que é muito preocupante e que tem sido levada à tona, que é a questão perante a prefeitura. Então, o fechamento da sacada, em tese, aumentaria uma área útil. Se aumenta uma área útil, o IPTU poderia ser majorado. Ok? Não é uma situação hoje normatizada pela prefeitura. Dificilmente existe uma fiscalização de uma situação dessa, mas poderá existir. Quanto ao fechamento, aquele que abre, tipo janela, existe sim uma situação mais branda e entende-se que ela, em tese, não estaria alterando a questão de acréscimo diário ou não. Porém, ainda é uma situação que pode ser discutida. Então, o fato do condomínio aprovar o fechamento e padronizar em assembleia não torna a situação legal perante a prefeitura. Então, o síndico precisa deixar claro na ata que está sendo aprovado apenas uma questão de fechamento e que a questão da prefeitura, caso exista qualquer problema, esse é do condômino. Indica-se que esse fechamento seja feito dessa forma que possa ser aberto, porque é uma forma mais branda e eventualmente não vai ter problema perante a municipalidade. Então, temos aqui mais uma vez dois julgados. Nesse primeiro julgado, um caso onde a instalação foi permitida e o condômino foi questionado na justiça. E o que o juiz entendeu? Que a instalação precedida pela apelada não comprometeu a fachada do prédio, não se vislumbrando a depreciação do prédio como um todo, utilizando-se vidros transparentes sem esquadrias aparentes. Então, nesse caso, o condomínio não padronizou e entendeu por bem entrar com uma ação. O que nós indicamos? Que o condomínio antecipe, faça uma assembleia quanto ao fechamento de sacada para que evite que as pessoas ingressem na justiça. Mais adiante temos aqui um caso onde o fechamento de sacada não foi feito de forma correta e a pessoa teve que desfazer. Porque, mediante fechamento de sacada com vidros e esquadrias diferentes da estipulada em assembleia, infração da norma condominial. Então, nesse caso, o condomínio antecipou, levou em assembleia o que seria correto fazer, padronizou, por isso que, quando a pessoa, o condômino, fechou de forma diversa, o condomínio teve que ingressar com uma ação judicial e a pessoa teve que realmente desfazer e voltar àquela fachada na situação anterior. Redes de proteção. A rede de proteção, ela tem sido tolerada, dificilmente nós encontramos uma situação onde ela possa prejudicar. Ela traz mais segurança para as pessoas, normalmente que têm crianças pequenas em casa, ou até mesmo animais. Aqui temos na foto um gato, um bebê. Logicamente que precisa passar, é importante que passe por uma consulta no condomínio para verificar se existe um padrão ou um tipo específico de como colocar. Por exemplo, se essa rede tiver sido colocada de forma a utilizar a sacada do prédio, ou se for uma rede de uma cor, por exemplo, preta, que possa interferir, isso sim pode eventualmente trazer problema e o condômino ser obrigado a refazer aquela situação, ou melhor, a desfazer aquela rede. Então, aqui temos uma sentença onde é permitida a instalação de uma rede de proteção. O fato dessa instalação e dessa instalação ter sido feita, ela não compromete de qualquer forma a fachada do prédio. Assim decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E por fim, temos aqui
uma situação onde o condômino, por mais segurança, resolveu colocar uma grade externa. Primeiro que estamos verificando aqui um ar-condicionado instalado de forma irregular, sem padronização, inclusive com a fiação aparente. Porém, estamos falando agora da grade. Então a grade, logicamente que a grade altera sim a fachada, ela não pode ser colocada. Tivemos alguns casos práticos onde o condômino optou em colocar a grade na área interna, porque se sentia mais seguro. Existiam idosos naquela unidade que poderiam oferecer qualquer risco, enfim. Nesse caso, na área interna, sem alteração, foi permitido. Nesse caso, a grade da área externa realmente altera, sim, substancialmente a fachada. Um julgado onde foi instalada estrutura de ferro sobre a tubulação lateral, além da fixação de rede de proteção. Essa sentença, a pessoa teve que desfazer toda essa obra sob pena de multa diária. Para que tudo isso existe? Qual é o nosso objetivo? É deixar esse prédio bonito, valorizado, bem gerido. Essa é a ideia. Temos aqui o primeiro prédio bem gerido, esteticamente bonito, onde existe uma padronização do ar-condicionado, a gente vê na lateral os ar-condicionados. Nós temos o fechamento da sacada de forma legal. E do outro lado, e por outro lado, nós temos um condomínio onde não teve preocupação com a gestão. Toldos, o que também não é permitido, fechamento de sacada sem padronização, ar-condicionado de qualquer forma. Em qual desses condomínios você quer morar? Qual desses condomínios você acha que tem mais valor de mercado? Ok? Então, essa é a pergunta, é isso que deve ser respondido. Estamos encerrando mais um programa. Falamos hoje sobre alteração de fachada, alteração do ar-condicionado, fechamento de varanda, redes de proteção e grades de ferro. Obrigado e até o próximo programa.